Larissa, da Etiqueta Digital, e hoje eu gostaria, neste vídeo, de lhe fazer uma pergunta. Você gostaria de eliminar as objeções em relação à sua liderança? Se sua resposta for sim, eu te convido a ir comigo até o final deste vídeo. Por que algumas práticas, não geram um bom resultado para a liderança, sua empresa e para aqueles que têm a oportunidade de estar ao seu redor, à sua volta? Eu vou te contar uma história. Eu tenho mais de 30 anos no mundo executivo e como consultora que sou, e eu tive a oportunidade de estar em uma organização para um projeto. Estava sendo aguardada pelo sócio, presidente, acionista dessa organização. E eu estava aguardando, e a secretária me chamou para entrar na sala. Quando eu entrei, eu me deparei com uma cena, que foi ele, esse acionista, gritando e humilhando uma funcionária que estava ali lhe prestando um serviço. Aquilo, na época, me deixou chocada, como me deixa chocada até o momento presente, quando assisto uma cena dessa natureza. E essa profissional saiu da sala, chorando, e esse acionista, sócio responsável, virou para mim e começou a me falar como se nada tivesse acontecido. Aquilo, para mim, foi uma cena que até hoje é muito forte. E eu fico me questionando por que chefes adotam certos tipos de comportamento tão danosos que destrói a sua liderança, destrói aqueles que estão à sua volta, tornando-os assim, tornando o ambiente danoso, um ambiente de difícil trabalho, de difícil resultado. Isso realmente me chama bastante a atenção. E eu comecei a refletir sobre alguns padrões de comportamento que eu vejo nessa liderança e algumas situações. Primeiro, que uma liderança que tem e que adota esse tipo de comportamento pode ser uma liderança fraca. Uma liderança que ela não se sente forte o suficiente, não se sente apto o suficiente e precisa adotar na mente dela, no seu modelo mental, esse tipo de atitude para se fazer crescer e elevar. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade: não sabe lidar com o poder, acha que ao ter um cargo, isso lhe é atribuído o poder de fazer e falar com pessoas de uma forma desrespeitosa. Tá certo? Uma outra questão é uma falta literal de inteligência emocional. Então, a gente fica refletindo sobre isso. E teve outra que eu acredito que até era desse senhor. Ele era bastante narcisista, Então, ele tinha uma autoimagem elevadíssima, Para ele, realmente fazia um sentido grande, ser assim ou ser visto assim, creio eu. Então, assim, nesse processo eu te pergunto, por que as empresas permitem, ainda nos tempos de hoje, uma liderança dessa natureza, uma liderança que a gente pode falar danosa, uma liderança muitas vezes violenta, agressiva, agressiva não no sentido necessário físico, mas no sentido moral. E hoje a gente sabe quão isso é percebido e é inclusive colocado em xeque, colocado com muitos advogados trabalhando nesse sentido, com danos morais, em relação a alguns chefes, alguns líderes, na verdade. Então, por que isso acontece? Se a gente for analisar na organização, será que essa organização ela só tem um critério financeiro? Ela analisa a organização como resultado financeiro que tem? Não há uma valorização dos seus funcionários no sentido maior dessa palavra? Como é que é o modelo mental dessa organização? É um modelo mental que ela funciona através do medo?
creia, existe e bastante. Então, será que é o modelo mental dessa organização? Ela não analisa o que a gente chama custos invisíveis? Vou ter oportunidade em outro vídeo de falar para vocês sobre custos invisíveis, que são aqueles que as demonstrações contábeis não informam, não está retratado nos números, mas traz um dano muito grande à sua organização. Ou não leva em consideração o ambiente, né, o ambiente organizacional que está inserido. Agora, o que acontece? Como é que a gente pode perceber isso? Não só pessoas de recursos humanos, mas lideranças dessa organização, como gestores, como líderes, você começa a perceber que existe esse tipo de liderança dentro da sua organização. Você começa a perceber na taxa de turnover da sua organização, profissionais que não aguentam e saem, e tenha certeza, em muitas pesquisas de clima é identificado que uma das maiores saídas da organização são por conta dos seus má líderes, tá certo? Ou para os seus chefes, né? Então, será que eu não percebo que através do turnover está aumentando meu turnover da organização? E esse é um dos principais fatores, se assim o for, o absenteísmo, né? Então, esse absenteísmo, ele está aumentando, quer dizer, existe as pessoas, esses profissionais começam a faltar com uma maior frequência. Como é que está a produtividade? Porque profissionais trabalharem em um ambiente danoso também é danoso para o seu resultado. Então, essa é uma avaliação, essa é uma correlação que você tem que fazer, tá certo? Que não é só danoso para ele, é danoso para o meio total em que está inserido. Em 2013, teve uma pesquisa feita pela Hay Group, junto com Harvard, tá certo? E essa pesquisa foi dito que 95 mil líderes identificados em mais de 49 países, tá certo? Eles, cerca de 50% deles conseguiam fazer com que houvesse um bom ambiente organizacional, tá certo? Obviamente que eu estou falando em relação à sua liderança. E apenas 19% promovem locais de trabalho de alto desempenho. Você já pensou o que é isso? Então, que tal a gente elevar essa taxa? Agora, trazendo isso para o Brasil, tá certo? Cerca de 63% dessa liderança, ela traz uma liderança danosa. Imagina, apenas 12% é que faziam com que essa liderança fossem motivadas por um ambiente saudável, um ambiente sadio. Veja o tamanho da oportunidade que nós temos aqui de fazer uma avaliação e eliminar isso. Então, se a gente conseguir, tá certo? E eu creio que à medida em que a gente consegue enxergar e a gente tem uma chamada para uma ação, a mudança de comportamento, ela começa em nós, tá certo? Então, isso é uma decisão. À medida em que você decide fazer isso, e obviamente com a liderança inspiradora, a gente pode mudar o nosso meio, e mudando o nosso meio, a gente muda o mundo. Eu acredito, tá certo? Então, eu quero trazer que isso funciona. Quando a gente muda o ambiente, muda a prática, melhorando a nossa liderança, o ambiente em que a gente está inserido, isso traz resultado, aumenta a performance, tá certo? Por quê? Porque agora eu vou produzir com gosto. E nós já falamos sobre isso, quando a gente produz com paixão, a gente tem um resultado, tá certo? Muito maior. Isso é extremamente comprovado, tá certo? Dentro das organizações, quando você tem uma alta produtividade, normalmente essa alta produtividade ela está alinhada, tá certo? A um ótimo ambiente de trabalho, tá? Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns sinais, né, que eu vou trazer aqui para você, que se a gente mudar o nosso comportamento,
a gente trabalhar para eliminar, ou a gente pode dizer assim, mitigar, né, ao máximo esse comportamento, a gente eleva o teu fortalecimento da tua liderança e elimina essa parte danosa, tá? E aí, acompanhe comigo, vem comigo, esses sinais. Então, para que a gente possa dar sequência, eu vou trabalhar aqui com vocês 10 sinais. E eu gosto de dizer, se você identifica isso no seu meio, e assim, onde há fumaça, há fogo, tá certo? Você, com certeza, ou já se autoavaliou que a sua liderança ou ainda não é danosa, mas está se tornando danosa. É importante você fazer esse processo de autoavaliação, tá certo? E, obviamente, no meio que você está inserido. Mas eu te convido a fazer essa autoavaliação, e não necessariamente tá olhando, aquele assim é. A gente pode mudar a nós mesmos, tá certo? E o caminho aqui é esse processo de crescimento, tá certo? Então, o primeiro sinal de fumaça que eu digo aí que a gente precisa, se ele aparecer, a gente precisa eliminar, é a falta de, licença, respeito. Olha, gente, parece uma coisa simples, não é? Respeito. Respeito é bom e eu gosto. E eu tenho certeza que você também gosta, tá certo? Só que muitas vezes a gente não sabe tratar esse respeito. Então, falar gritando com o profissional é falta de respeito. Mentir a esse profissional é uma falta de respeito. Tentar passar por cima é uma falta de respeito. Roubar a ideia do outro é uma falta de respeito. Não ser colaborativo também acaba sendo, principalmente nos dias de hoje, né? A gente fica trazendo e fechando as coisas pra gente, a gente não delega, a gente não compartilha, tá certo? O outro tem direito de saber, porque trabalha naquela área, se doa, tá bom? Então, existem várias formas da gente identificar se a pessoa tem respeito ou não pelo outro. Então, elimine qualquer prática que o que você faz é bom para você e não é bom para o outro, né? Então, isso é falta de respeito. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você, isso é a lei de ouro, tá? Então, esse é o primeiro. Elimine a falta de respeito. Respeite as pessoas, né? Só trazendo, porque eu lembrei desse fato. Às vezes a gente tá num ambiente de trabalho, eu digo que o bom é o amor, né? Então, a gente está dentro da nossa casa e a gente tem uma relação amorosa com o marido, ou com a esposa e com os filhos. E eu quero saber de você, dentro de uma família, existe brigas, existe desentendimentos? Sim ou não? Eu acredito que sim, faz parte do processo natural. Mas existe o amor, né? Mas quando você está em uma organização e que você trabalha com vários colegas, muitas vezes que você está conhecendo agora, você nunca tinha tido a oportunidade de trocar, esse amor, ele não existe, mas o respeito existe, tá certo? Então, o amor ele vai sendo adquirido, né, pela confiança, pela troca, mas o respeito, ele é imediato, tá bom? Não se espera não, ok? Vamos pro segundo. Não saber lidar com os diferentes estágios e conhecimento, tá certo? Dos seus liderados. Ok? Você tem que entender qual o estágio que esse liderado se encontra. Por quê? Porque dependendo do estágio de conhecimento, né, de cada um dos seus liderados, existe uma forma de lidar com esses profissionais. É o que nós chamamos de liderança situacional. E sobre esse caso a gente vai ter muitas outras oportunidades de falar. Mas a gente não pode deixar de avaliar por esse aspecto. Por quê? Porque à medida em que eu já me deparei com organizações, disse, olha, eu deleguei e na hora quando eu deleguei não deu certo, então eu estou trazendo para mim. Quer dizer, então eu sou uma liderança centralizadora, eu não delego porque ao delegar aquele profissional, ele não foi apto o suficiente para poder resolver. Só quem resolve sou eu. Será que é assim mesmo?
Será que aquele profissional, ele estava apto a receber naquele formato, aquele tipo de atividade? Então, a gente tem que entender, porque tem profissionais que não só estão aptos, realmente, mas conhecem o ambiente, sabem perfeitamente o que tem que fazer, tem experiência com a empresa, e aí se você for naquele detalhe ou for pedindo para ver o tempo todo, ao invés de motivar, vai desmotivar. Então esse aí sim merece a sua delegação e a sua confiança. Mas tem aqueles que podem até ter um grande know-how fora, mas chegou na sua empresa, está começando agora e precisa de um tempo para poder efetuar as atividades que precisa desenvolver de uma forma só, sem um processo orientativo. Então você vai ter que sim conhecer e a um identificar qual vai ser sua postura, seu tipo de liderança. Então isso é muito importante. Quando você não tem isso, você não sabe lidar com essas diferenças, isso traz problemas sérios para a sua liderança e traz problemas sérios para aqueles que trabalham com você. Então vai aí a dica, tá certo? Deixa pouco espaço para o que a gente chama C2. E o que é C2? O primeiro, aqui, criatividade. Então, eu sou aquela liderança que não permito que meus profissionais tragam novos direcionamentos, nova forma de fazer, nova forma de criar. Então, eu podo a criatividade desses profissionais. Por quê? Porque, olha, tá tudo bem, desde o que nós vamos fazer, seja eu que decida, eu que faça, eu que traga. Então, esse eu, ele bloqueia a criatividade. Na realidade, as pessoas começam a trazer e veem que não reverbera. E se não reverbera, eu passo muitas vezes a não levar, tá certo? Tenho ideias, quero trazer, olha, inclusive porque eu sempre digo que quem faz, ele tem que ser escutado, porque ele tem a oportunidade de trazer, muitas vezes, a experiência do cliente, tá certo? E essa experiência do cliente é riquíssima, e às vezes a liderança não está ali próxima ao cliente, e nossos profissionais, ou seus profissionais, estão. Então essa experiência é muito rica. Ou então, por exemplo, eu vou mudar algum processo, vou alterar a responsabilidade de uma determinada área onde aquele profissional atua e não o escuto. Não dou essa oportunidade. Tá certo? Como é que você acredita que ele se sinta? Então aqui, ó, pouco espaço para criatividade e pouco espaço para comunicação. Eu tenho pouca comunicação, eu troco pouco com esse profissional. Eu não permito que esse profissional venha e troque comigo as suas ideias. Como nós podemos crescer se a gente não tem essa via de mão dupla com os profissionais? Isso não existe, gente. Isso não pode acontecer nesse formato. Tá certo? E aí tem vários processos que a gente pode ter aí. A gente pode ter de feedbacks que mudou totalmente, né, a forma, mas esse também é um outro processo, tá certo? Eu não posso ter mais feedbacks longos, eu tenho que ter feedbacks, eu digo online, real time, né, do processo. Então eu tenho que estar próximo, sim, a esses meus profissionais, né? Eliminar essa coisa de uma liderança hierarquizada e me aproximar, tá certo? Para todo mundo estar junto aí do papel com metodologias ágeis, trazendo esses profissionais para junto, tá certo? Então eu tenho que eliminar essa possibilidade de deixar pouco espaço para comunicação e para criatividade, ok? Então, outro aspecto, diferença de se relacionar. Quer dizer, eu tenho que me relacionar sim com os diferentes. Isso não é ruim, é muito pelo contrário. Isso é extremamente positivo. Daí eu tenho a gestão de conflitos, sendo positiva, é uma gestão
onde eu consigo trabalhar ideias diferentes. E essas ideias diferentes, bum, surge um projeto inusitado, ou um projeto extremamente melhorado, um projeto com profissionais, tá certo? Com multifunções, então, com multivisões. Então, eu posso dizer que a gente vai fazer um projeto, eu chamo alguém da área de planejamento, eu chamo alguém da área de tecnologia, eu chamo alguém que é técnico específico da minha área, eu chamo alguém de gestão de pessoas. Por que eu estou fazendo essa composição? Porque cada um tem uma visão, enxerga de um formato. E eu não posso perder isso, porque vai ser tão rico esse processo, tá certo? E muitas vezes a gente acaba perdendo isso porque elimina os diferentes, não é? Acaba criando um pré-conceito com os diferentes, quando na realidade ele super agrega valor, tá certo? Então, vamos acabar com essa prática. Tá certo? Aqui, ó, não dividir, esse é horroroso, não dividir os méritos e culpar pelos erros. Ora, você está numa organização e você está tendo essa troca, não é, com esse grupo, com essa equipe, e dentro, o membro dessa equipe traz uma ideia inovadora, uma ideia que vai inclusive reduzir custos ou aumentar a lucratividade. Aí você diz, opa, muito bom. Aí vai e toma como se essa ideia fosse minha. Gente, a gente tem que dar oportunidade. A ideia dele, só de eu ser o facilitador desse processo, eu já sou essa grande liderança. Lembra, a liderança, na realidade, ela viabiliza, ela liga você, ela faz uma conexão. Você tem que ser isso, um facilitador aí de implementação, de estratégia, de ideias, ser esse facilitador, ok? Então, assim, eu não divido os méritos, pelo contrário, pego para mim. E uma outra possibilidade, eu culpo a equipe pelos erros. Eu não assumo esses erros, eu culpo eles pelos erros. Ora, se é da minha equipe, é meu. Tá certo? Grave isso. Se o erro é da equipe, o erro é meu. Eu, como líder, eu tenho que assumir isso. Tá certo? Então, esse aqui a gente não pode também deixar, a gente tem que eliminar. Não desenvolve, apenas cobra. Outra coisa aqui. Eu não sou um líder desenvolvedor. Olha, perdi grandes oportunidades, porque a liderança, ela se faz, não por si, ela se faz pelos outros, tá certo? Como é feliz o líder que vê seus liderados crescendo e assumindo novas posturas, novos cargos, novos postos. Isso é muito feliz. Então, está crescendo. Isso aí é um privilégio, né? Você poder ter sido pelo menos uma semente ou um trampolim para esses profissionais, tá? Então, por favor, acaba com isso. Deixa aqui o ambiente pesado. Ele deixa um ambiente pesado. Ele é aquele líder que não engaja, é aquele líder que é aquele líder que tem um humor pesado, ou então falta de humor, né? Deixa um ambiente tenso, tá certo? Um ambiente tenso é difícil das pessoas criarem, difícil das pessoas produzirem, mas acredita que às vezes pelo modelo mental o ambiente tem que ser duro, hard, sabe, fechado, né? A gente tem que eliminar essa prática, tá certo? Aqui quando a gente fala possuir, aí eu já vou trazendo o outro, possuir o humor variado. Quer dizer, sabe aquela liderança, aquele chefe que diz assim, opa, hoje ele não tá bom, ele chegou com a cara, tal. Você tem que analisar como ele chegou. Por quê? Porque dependendo de como ele chegou, você pode chegar junto ou não, tá certo? Então, não sei se você já viveu isso na organização, mas eu já conheci vários, né, que trabalham, né, nesse ambiente e presenciam isso, tá certo? No dia que ele tá bem, opa, é a hora da gente falar
Por quê? Porque é nesse momento que ele vai estar mais apto a ouvir, né? Ouvir a gente, entendeu? Então, isso é outra coisa, a gente tem que se colocar, vai para o trabalho, vai com energia. Líder, ele energiza, né? E ele tem energia, tá certo? Então acaba com essa prática. Nunca nada está bom. Vou colocar aqui, vocês não estão vendo, mas assim, aqui é nunca nada está bom. Nada agrada. Tudo o que você faz, tudo o que você desenvolve poderia ser melhor desenvolvido. Se eu fizesse, sairia melhor. Não é assim que funciona. Nada está bem. Ora, vamos lá, né? Todo mundo pode melhorar, todos nós. Se um dia que cada um aqui não puder melhorar, a gente não vive mais. Mas nada está bom nunca? Não pode ser assim. E uma outra prática que até pela história que eu te contei, eu tenho que eliminar aqui, e eu não sei se vocês também estão conseguindo ver aqui, que é o que eu chamo A3, quer dizer, o líder é agressivo, né? É autoritário, o líder é agressivo, é autoritário, tá certo? E essa liderança, ela não está sendo uma boa liderança, tá certo? Então também elimine essa prática, tá certo? Então, se a gente trabalhar esses 10 sinais, eu chamei aqui 10 sinais de fumaça, né? Esses 10 sinais da sua liderança, com certeza você vai ter uma fluidez, você vai eliminar obstáculos à sua liderança e o ambiente vai ser extremamente grato. As pessoas que vão estar com vocês vão começar a pensar, caramba, poxa vida, como está melhorado. Então vai começar eliminando isso. Óbvio, comece, olhe, faça uma avaliação. Eu já vou te dizer, te convido para isso, assim, sabe? Se eu puder te aconselhar, eu vou te dar pelo menos 3 coisas que a gente pode fazer. Primeiro é se autoavaliar. Se autoavalie. A gente deu aqui vários sinais, né, que geram essas objeções à sua liderança. Se autoavalie de uma forma crítica, não para te colocar para baixo, muito pelo contrário, para que você possa crescer. Se autoavalie. Uma segunda que eu posso dizer é crie oportunidades de feedback. Crie oportunidades de feedback. Você não precisa ser um feedback formal da organização, crie oportunidades, chegue junto com os seus profissionais, porque com certeza eles têm uma visão de você que normalmente elas não se cruzam, tá certo? À medida da percepção deles, ou você vai eliminar alguma questão da comunicação que não está legal, ou você vai despertar para coisas que você pode melhorar. Então isso assim, isso é bem bacana, sabe? E se eu puder dizer a terceira, faça o que gosta. Porque quando a gente faz o que gosta, quando a gente é apaixonado pelo que gosta, tudo se transforma. Então, essa era a sacada de hoje, para que você elimine objeções aí da sua liderança. E se você gostou, eu te convido, dê um like, se inscreva no canal e quero te pedir, traga pra gente temas do seu interesse, que vai agregar valor na sua vida. Larissa, da Edskill Digital.